pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com a PhD Maria C. Pereira, autora da série de livros O Sol Negro. E hoje nós vamos abordar sobre o que podemos aprender com o filme A Descoberta, The Discovery. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris. Olá a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês no nosso programa Despertos da semana. E o assunto hoje é muito interessante. Eu até pedi a Cris que ela assistisse o filme antes de fazer a resenha, para que ela sentisse o clima dentro das informações contidas nesse fantástico filme. É com você, Cris. Bem, pessoal, a Netflix aí estreou The Discovery. Ele é um drama original, estrelado por Robert Redford, Jason Segel e Rooney Mara. Em The Discovery, Thomas Redford fez uma descoberta científica surpreendente, conseguindo provar para todos os efeitos que existe vida após a morte. Mas a repercussão da descoberta não foi das melhores e as pessoas acabam por se suicidar para tentar a sorte do lado de lá. 18 meses depois, as coisas estão saindo do controle e o mundo enfrenta uma espécie de epidemia de suicídios. Milhões de pessoas já tiraram suas vidas e a perspectiva é que os números irão aumentar com o segundo aniversário da divulgação da pesquisa. O filho de Thomas, Will Segel, que é o ator, está voltando para a casa do pai e quer convencê-lo de voltar atrás em tudo que divulgou, tentando parar os suicídios. E no caminho, então, ele conhece Isla, que é Rooney Mara, por quem se apaixona rapidamente. Mas Thomas não está disposto a voltar atrás. Pelo contrário, ele deseja aprofundar sua descoberta, revelando novas informações sobre o destino das pessoas que morrem. A ideia aí por baixo de Discovery, ou a descoberta, é responder à pergunta: o que aconteceria com o mundo se houvesse uma prova indiscutível de vida após morte? Bem, pessoal, eu assisti o filme é maravilhoso, interessantíssimo, e eu penso que todos esses filmes que estão aí é para que a gente possa enxergar novas possibilidades. Bem, eu começo aí perguntando, para Maria, depois de ter lido essa resenha. Maria, o que aconteceria com o mundo se descobríssemos de forma científica que existe vida após a morte? Sem dúvida alguma, exatamente o que o filme reporta. Porque o que nós temos que analisar é o seguinte: enquanto a humanidade tiver caos dentro dela, o que tem de monte, enquanto as pessoas se sentirem perdidas, não entenderem o seu real papel na Terra, por que estão aqui, para que estão aqui, quem são elas, de onde veio e para onde irá retornar se passar pelo processo corretamente e não quiser fugir, se parar de justificar, apiedar-se daquilo que lhe fazem, justificar ser um pobre coitado, uma resposta a algo que foi inserido no seu passado, no seu processo da criação, pelos deuses que desceram dos céus e criaram o homem à sua imagem e semelhança, inserindo nele certos padrões de controle, através do qual ele seria um servo muito fácil de ser guiado e dominado. A partir daí, ele se sentiu sem nenhuma consideração de importância, perdeu aquilo que lhe fazia parte essencial por ser uma representação do divino completamente, perdeu a visão de quem é, sentindo-se então um ser sem valor nenhum, sem poder nenhum, desligado de tudo e do todo, que é o fato principal, sem poder então fazer nada, à espera de alguém que o venha salvar. Em função disso, esse é um padrão básico elementar que foi inserido na memória coletiva da humanidade e segue então sendo muito bem utilizado pelas religiões dominantes, pelos sistemas políticos dominantes, por todos os grupos dominantes
que fazendo o homem um ser perdido, que não sabe quem é, né? A partir desse ponto, então, surgem outros pontos secundários desse padrão primário, né? Que tem a ver com aquela imagem que passaram de um ser que vive no pecado. Então, o que acontece com o homem é que ele já vem com essa sensação de viver no pecado, de ser um ser que carrega pecados nas suas costas, e ele então tem um peso tão grande, já ao nascer carrega um fardo tão grande, que gera tantas aberrações emocionais por sentir um fardo que na verdade é invisível, mas ele sente uma opressão, uma supressão, sem saber explicar logicamente de onde vem, porque se ele explicasse, se ele soubesse logicamente de onde vem, ele se livraria disso. Mas o homem também decide estar sempre na cegueira, e ele busca explicações através daqueles que os querem mais cegos ainda, que querem os homens cegos e não despertos. E aqueles que os querem despertos, poucos dão valor, porque a informação está para aqueles que tenham olhos e para aqueles que tenham ouvidos. Então, a primeira coisa que tem que ser readquirida são os verdadeiros olhos e os verdadeiros ouvidos, para aí poder coletar a informação correta e iniciar um processo de transformação, de compreensão que ele está aqui nesta realidade como uma fração pequena do todo que tudo é, para experienciar algo que é extremamente relevante. A sua presença aqui é uma informação fundamental e relevante para o todo que tudo sabe, é uma experiência necessária. Então, a vida dele, de qualquer um dos homens, com H maiúsculo, tá, pessoal? Quando eu digo homem com H maiúsculo, significa humanidade, né? De cada um desses seres encadernados na Terra, como eu costumo dizer, é tão importante para ser desprezada. E o que se gera ao ser desprezada, aí vem o aprendizado do filme, é outra experiência. Uma outra experiência e mais uma outra experiência. Quanto mais você desprezar esta oportunidade, mais você será colocado em uma outra experiência, até o ponto em que você se dê conta da importância desta experiência pela experiência em si e não pelas coisas que surgem nela, pelas pessoas, pelo aquilo que você acumula, por aquilo que você, o objeto em si, porque não é o objeto que está presente na sua vida que é o objetivo da sua vida. Embora identificados com a materialidade, a consciência da matéria, é assim que o homem se vê, buscando apenas a matéria, porque ele não entende que não é na matéria que ele vai obter informação, e sim no que está em volta desse processo, que é então esse conhecimento de uma mecânica funcional deste universo, de um processo de estímulo-resposta, de algo onde ele precisa recuperar o seu poder pessoal, de ser aquele que manifesta o tempo todo a realidade onde ele está. E quando ele sai desse sonho de estar acordado, é que ele se dá conta que era ele o tempo todo, criando mais e mais padrões. Portanto, quando você desperta de fato, você não tem mais interesse em estar vivo ou estar morto, porque os estágios e as passagens não fazem mais sentido para você, a não ser um único sentido: é estar neste presente, infinito presente, completo presente, que lhe trará tudo aquilo que você precisa. Portanto, não é necessário fazer ações bruscas para transformar esse presente em algo que não seja exatamente o que ele é. Porque quando você estiver nele presente, de fato,
Você estará nele realmente quando tiver que estar, e sairá dele normalmente quando não mais lhe for relevante estar aqui presente. Portanto, cortar esse processo de eterna entrega e fluidez nesse processo de plena criação e absorção de informação para um processo de crescimento é uma tolice do homem interromper esse processo. Fruto de um desconhecimento, fruto de um medo imenso daquilo que ele não conhece, mesmo que ele se projete à morte, que parece que não conhece mais ainda, mas ele opta pelo desconhecido achando que é melhor, porque este que supostamente lhe é conhecido é um gradiente pesado demais para aquele que não sabe facear a vida e suavemente caminhar nesse processo. Então, como eu costumo dizer, as mentes aberradas, distorcidas, padrões vibratórios em medo e incapacidade de facear a vida, de fluir com seus desafios, caminhar por seus padrões, comunicar-se, expandir-se, abraçar o que tem em volta, abraçar a família, abraçar os amigos, abraçar a nação, abraçar o planeta. Quando não se é capaz de fazer isso, embora esta seja sua missão na Terra, aprender a tornar-se o Senhor da Terra, num processo de alinhamento do coração, e não alinhamento com o ego, porque não é um Senhor da Terra da dominação da matéria, e sim é um Senhor da Terra por dominar-se a si mesmo. Então, nesse processo, o homem é sereno. Ele não vai tirar a sua vida e não vai tirar a vida dos outros. Quando então ele sabe, porque está em equilíbrio, que vida e morte são a mesma coisa, ele dá valor ao processo normal e não altera esse processo por um padrão de incapacidade, porque quem tira a sua vida é incapaz de viver a vida. Então ele continuará num ciclo de fugir de si mesmo, e em vez de salvar-se definitivamente desse processo, num processo de ascensão e aumento de energia e padrões vibracionais, ele vai numa escalada em direção ao poço, num padrão tão denso que ao invés de ele se livrar da matéria, ele mesmo estará se aprisionando nela. E assim é a humanidade que tem preguiça de conhecer, porque o conhecimento existe, mas demanda esforço, demanda ação. Está além de apenas ser. Você tem que fazer para gerar uma manifestação. As pessoas ficam paradas esperando que alguém as salve, que façam por elas aquilo que elas é que têm que fazer. Daí que quando então não encontram o escravo que as salve, o que elas fazem? Elas então invertem um padrão de ascensão para descensão, ou submetendo os outros ao seu jugo, escravizando-os fisicamente ou até energeticamente e psicologicamente, ou então simplesmente se anulam, entram num processo depressivo, justificam um monte de coisas, criam um monte de percepções negativas para justificar suas ações, porque tudo que se faz por justificativa. Então, o que aconteceria com a comunidade, Cris? Exatamente o que o filme mostra. E não é à toa que muitas das informações
que grupos científicos têm que ser liberadas com muito cuidado. Muito do que se sabe não está revelado. Então, digamos que, de certa forma, positivamente, algumas informações têm que ser contidas. Enquanto a população do mundo, a massa crítica, não for atingida num estado de coerência, que é o equilíbrio da mente física com a mente do coração. Então, é quando você faz esse equilíbrio, você está num estado de coerência cerebral, os dois lóbulos equilibrados, intuição com razão. Todos esses processos, num processo de estabilidade emocional, quando um grupo, a massa crítica for atingida, que ainda não foi, ela estabilizará a massa que não está de forma nenhuma equilibrada. E são esses que causam os tumultos, são esses que são manipulados para guerras hoje, porque as guerras são feitas internamente por manipuladores. Dois brigam, mas na verdade quem causa a guerra é um terceiro, porque a massa ainda é cega. Ela vai para onde lhe dizem. Ela vai para qualquer dor que lhe manifestam. Qualquer suposta salvação de dor que lhe é falsamente colocada na sua frente, essa massa então se move nessa direção. Então, sim, o filme é perfeito nesse ponto. É com você, Cris. Vale a pena se matar para descobrir se há vida após a morte? Eu vou poder pagar menos contas? Só fazendo uma piadinha. Pensando nesse lado, né? Seria muito interessante, né, Cris? Mas veja bem, tudo que você vai ver do lado de lá é uma sequência infinita de possibilidades quânticas baseadas em um processo de continuidade do que você tem do lado de cá. Portanto, você vai estar em linearidade, preso numa sequência, para poder experienciar padrões que não foram acertados do lado de cá, de outras maneiras do lado de lá. E o lado de lá e o lado de cá não passam de padrões de frames de realidade, onde a informação é inserida baseado na alternativa imediata que se tomou do lado de cá. Então, todas as alternativas, elas são experienciadas ao mesmo tempo. Você não tem, de forma nenhuma, uma coisa após a outra, como nós a percebemos na terceira dimensão de espaço e quarto de tempo. Você tem todas elas existindo ao mesmo tempo. Todas as possibilidades existem ao mesmo tempo. Portanto, Cris, se você não estiver pagando conta em uma, você vai pagar conta na outra. E tudo que você nega, te prende. Então, a melhor coisa a fazer é seguir o fluxo, ser abundância para manifestar abundância. Se ela não vier por um lado, confie, continue fazendo a sua parte, ela virá por outro. O que você não pode fazer é parar de ser e fazer para ter. Tem que ter sempre esses dois antes do terceiro, tá? Aí que você tem que se mexer em direção àquilo que você deseja, e essa será a sua outra vida. Ela será sempre baseada em seus atos do lado de cá. E não existe só uma outra vida, como eu falei, quanticamente falando. O número de potencialidades é infinito. Um infinito campo de variações de todas as possibilidades que você teve na sua vida. Nessa você casou com o fulano A, né? Na outra você casou com o B, na outra você não casou nem com o A nem com o B, nem com o C. Na outra você não casou, né? E assim vai, por todas as alternativas possíveis, tá? Até que você tenha uma visão clara a nível superior de todas as suas encadernações e manifestações dessa mesma realidade. Portanto, é como um sonho
tipo naquele filme de Leonardo DiCaprio, que eu sempre dou exemplo, Inception, né? Como é que é o nome de Inception? Peraí. A Origem, em português. Então, nesse filme, ele sai de um sonho atrás de outro sonho, numa continuidade ou então numa variação. É assim que você tem vida após a morte. Mesmo que pessoas que fazem regressão se relacionam a uma mulher, então foi um homem em 1720. Isso não é você, entenda bem, isso não é você. Isso é uma outra expressão de um outro nível de eu superior ligado a você, que então a nível de eu superior, ele simplesmente, por algum motivo importante na informação, ele passa essa informação para você, tá? Mas você, como você, estará também tendo experiências como você, em outra realidade. E provavelmente nessa outra realidade, igual ao filme Inception, A Origem de Leonardo DiCaprio, poucas coisas mudam. Mas se você acredita que muita coisa vai mudar, você vai gerar uma alternativa dentro do seu centro de credos, dentro dos padrões que você tem dentro de você, variado, com uma outra visão, com uma outra realidade distinta dessa. Mas as outras também estarão existindo, as mais próximas dessa. Todas, desde a mais parecida à mais distante, estão acontecendo ao mesmo tempo. E você as experiencia só a nível de eu superior. Só quando você realmente acende a sua consciência para a consciência do eu superior que você se reconhece como todas essas possibilidades. Portanto, você não sai desse processo. Não adianta querer não pagar conta, não adianta querer sair, né, burlando as regras, porque enquanto você estiver submetido a esta realidade, você vai estar limitado por padrões que te dão limites e regras, né? Variando dentro da densidade onde você for estar, frequência que você for estar, e assim por diante. É com você, Cris. Maria, o filme está bem embasado? Qual é a sua opinião? A intenção do filme não é ser perfeito, né? Cientificamente falando, e ele não é, cientificamente falando, perfeito. Tanto que eles coletam as informações de cadáveres já mortos há, sei lá, 2 dias, coisa assim, né? Então, nós sabemos através de Roger Penrose e Stuart Hameroff que após o homem estar diagnosticado como efetivamente morto, tem-se alguns minutos para aproveitar as estruturas dos microtúbulos do cérebro, por onde a informação entra e sai no cérebro. Ou seja, é o caminho da consciência que entra e sai. E é a consciência em diversos níveis. Em um dos níveis, por exemplo, que pode ser acessada para a informação. Então, eles não falam disso no filme. Então, eles pegam um cadáver e o cadáver, através do cadáver, é possível acessar a consciência, né? Não vamos entrar nesse ponto aqui. Não vamos julgar o filme se ele está cientificamente correto ou não. Simplesmente é interessante o fato de que o acesso à informação daquela personificação que existiu naquele cadáver, né, quando então não era cadáver, ela é possível através lá do equipamento que o médico lá, o pesquisador principal, o Thomas, que é o Robert Redford, inventou. Então, digamos que aquilo estivesse perfeito. O interessante é que, aí sim está perfeito, cada informação que é acessada é uma versão alternada, exatamente como eu acabei de falar, que na pergunta anterior, é uma das versões alternadas da realidade paralela, de realidades paralelas, melhor dizendo, que aquela personificação tinha a nível de consciência através das possibilidades. Você nunca acessa especificamente, eu já falei isso em vários programas, nenhum médium acessa, ninguém acessa exatamente a personificação daquela realidade paralela onde aquele ser esteve que você está presente. São tantas bilhões de realidades paralelas para cada personificação que a realidade paralela que vai ser acessada
daquele suposto morto vai ser uma delas. E o filme foi perfeito. Portanto, cada vez que eles acessavam a memória de um desses mortos em vida, o que eles achavam que estavam vendo uma vida após a morte, e na verdade o que eles estavam vendo era uma das potenciais realidades que estavam existindo ao mesmo tempo, uma das realidades alternadas que estavam existindo ao mesmo tempo, porque não há presente, passado e futuro em realidades alternadas, nem no conceito universal da vida como existência. Existe só um tempo, que é o agora, e tudo existe ao mesmo tempo. Portanto, quando eles acessam uma memória do cadáver, eles conseguem verificar que a informação tinha toda uma história, tinha até um quadro que eles conseguiam, essa parte é mais difícil, né? Obter uma informação como se fosse um filme, né? De cinema. A pessoa, o mortinho, ia produzindo, através da máquina, um filme de tudo que aconteceu lá na história da vida dele. Mas aí eles foram checar as histórias e elas não batiam 100%. Eram realidades alternadas. Porque tudo que existe, existe no agora, somente no agora. E elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Portanto, o acesso nunca é feito na realidade exata, e sim em uma alternada, igual o médium, que eu já falei várias vezes, que acessa, a pessoa senta lá do lado, fala, meu marido morreu, eu quero tanto falar com meu marido, né? Aí o médium, por melhor que seja, ele consegue, né, conectar-se, expandir a consciência e conectar-se com aquela consciência que está gravada no tecido do universo e pode ser acessada a qualquer momento. E aí ele passa a informação para a esposa do dia que se casaram e o vestido, então, que ela usou para a lua de mel, ou que ela usou durante a viagem que fizeram para a Itália, o vestido amarelo que ele tanto gostou, que tinha rendinhas cor azul. Aí ela fala, mas eu nunca comprei esse vestido, eu não tenho esse vestido, mas que raro. Sim, nós fomos para a Itália, mas esse não é o meu marido. É o seu marido, em uma realidade paralela. Então, assim, coitado do médium, né? Porque ele acaba apanhando e falando que é charlatão e não é. Ele simplesmente acessou uma realidade paralela. E, no caso do filme, eles mostram exatamente isso. Eram acessos a realidades paralelas. Nisso foi perfeito, nota 1000. É com você, Cris. Maria, o personagem chamado de Isla, Ronen Mara, e o médico Will, Jason Segel, está vivendo em uma armadilha de looping temporal. O que aconteceu exatamente com eles? O looping temporal é uma coisa que a ciência hoje, a física, considera como uma realidade e foi perfeitamente abordado naquele filme da Amy Adams, a lindíssima Amy Adams, no filme A Chegada. Isso. Até esqueci do nome do filme, mas agora veio. Nesse filme ele já mostra o looping temporal. E o time looping é uma realidade. Como é que você entende isso? Coloque-se assim. Através de uma perspectiva. Coloque-se no centro de um círculo. Através de uma perspectiva, você vai projetar diversas possibilidades. Então, você vai marcar, por exemplo, num círculo 12, né? Como se fossem 12 horas, para você visualizar melhor. Então, você é o ponteiro no centro do relógio, tá? E para cada uma das horas, existe uma alternada realidade ocorrendo lá do seu ponto de vista. Então, ok, no meu ponto de vista, eu tenho um problema emocional e cada problema emocional que tenha dor emocional cria uma consciência. Me acompanhe. Cada fato emocionalmente doloroso vivido por um ser encadernado cria consciências secundárias.
Essa consciência é como um fantasminha, é um programa. Esse programa tem vida, mas está preso àquele padrão, àquela configuração daquela história. Então você vai projetar uma ideia agora. Você está no centro do relógio, 12 pontos. Você está ao centro. Imagine então que você teve uma dor emocional no relacionamento. Aquilo foi muito doloroso, aconteceu coisas realmente profundas para você e aquilo te deixou preso num padrão de consciência que eu chamo de engrama emocional. Aquilo gera uma materialização, por isso grama, energia, grama que vira verbo, grammar, verbo, tá? Ela tem toda uma informação e é pesado, pesa como gramas, engrama. Esse engrama é um programinha, é um chipzinho que vai rodar dentro de você. Quanto mais padrões emocionais não resolvidos, mais chipzinhos desse você cria. Aí esse chipzinho cria um ponto central em você, ok? Então você, na verdade, é esse momento agora desse chipzinho, onde você viveu um padrão, criou uma consciência desse padrão, o tempo todo está reestimulando esse padrão, e você agora projeta nesses 12 pontos do relógio possibilidades variadas de ter acontecido coisas distintas durante esse processo de vivência nessa pequena história, ok? Então você está aqui no centro do relógio projetando isso e vivendo as alternativas possíveis. Só que esse time looping existe quando você não consegue sair disso. Você está preso nisso. E todas as visões alternadas são criadas ao seu redor para que você tenha uma visão mais ampla através de realidades paralelas vividas em cada um desses pontos, de você vivendo e se expressando em cada um desses pontos, para olhar tudo isso. Então agora no centro, você administra todas essas possibilidades e ao ver todas essas possibilidades, ao viver todas essas possibilidades, você se transforma. E ao compreender o porquê disso, de todas as visões alternadas que te dão a perspectiva completa daquele padrão, é que então, quando você compreende, ganha mais informação, gradiente de resposta, e é capaz então de lidar com isso, você rompe o time looping. Você rompe esse círculo e avança. Tá? É por isso que no filme o casal principal estava preso num time looping de morre, se mata, não se mata, mas depois morre. Ele tentando sempre salvá-la e ela sempre morrendo, ou ele morrendo antes de salvá-la, e por aí vai. Era um samba maluco ali de história, de um time looping interminável, até que então, em um momento desse time looping todo, ele recobra, ou não, o termo não é recobra, ele adquire a consciência do time looping. E ao adquirir a consciência do time looping, no centro do círculo, olhando para ele em todo... O círculo não existe no filme, tá? Tô te explicando desse jeito para você entender, né? Isso é física, né? A física do time looping, tá? Então você tá aqui no centro, ele estava no centro, então, digamos, a consciência vai parar no centro e ela olha toda a perspectiva e aí, então, a compreensão vai aquela coisa da consciência da matéria, de tentar sempre se apropriar do corpo, de ter uma paixão, né, que tenta sempre estar junto com aquele ser, é uma coisa de não deixar a coisa fluir, estar quando estiver que estar, e não estar quando não estiver que estar. Mas isso só acontece quando você adquire consciência. Como ele não estava consciente, ele estava preso numa consciência, na verdade, do ego, da matéria, consciência da terra, querendo sempre estar com ela. E por isso, pela dor que ele não era capaz de facear,
pela compreensão que ele não era capaz de ter. Veja bem, ela atingiu essa compreensão muito antes dele, né? Ele achava que ele estava salvando. E, na verdade, ela é quem estava trabalhando para salvá-lo. Porque era ele que precisava de salvação, a mais do que ela. Porque quem prendia os dois numa vivência de time looping era ele. Interessante, né? Pois é. É com você, Cris. Maria, podemos correlacionar esse comportamento da humanidade no filme com o que aconteceria após uma revelação oficial quanto à existência de extraterrestres, e indo ainda mais profundo, de sermos uma imagem e semelhança, uma verdadeira família genética? Oh, essa pergunta é legal, hein? Oh, perfeito, minha filha. Eu sabia que você ia perguntar isso, né? Eu sabia que ao ver esse filme você ia chegar nessa conclusão. Sim! Se hoje fosse revelado, sem sombra de dúvidas, através de uma revelação num campo científico perfeito de comprovação de que os nossos irmãos galácticos que nos deram origem ao nosso DNA, a maior porção do nosso DNA, por imagem e semelhança, veio de outros planetas, de outras constelações e por aí vai, a humanidade se mataria e mataria os seus vizinhos, porque um monte desses adormecidos viriam inimigos por todos os lados e seriam matanças. Seria novamente aquilo que eu falei, uma justificativa para expressar os seus próprios medos através de uma desculpa para projetar-se através de algo e manifestar aquilo que realmente é um ser que vive no medo, incapaz de facear algo novo, incapaz de aceitar uma transformação. A humanidade, enquanto estiver nesse estágio, é perigosa. E sim, a informação dos irmãos galácticos tem que ser contida. E sim, estão certos que não a revelam, porque é um processo que deve ser feito devagarzinho. Primeiro acharam uma célula, depois acharam um organismo biológico pequenininho, depois acharam um organismo biológico maiorzinho, aí depois avistamentos, né, se tornaram mais constantes, aí depois avistamentos realmente, mas eles lá em cima, né, confirmado por todos os canais de televisão, dando anos para isso, até que enfim, né, a humanidade controlada parcialmente pelo seu pânico, será capaz de facear isso, entender disso de forma positiva, mas, como se diz na Argentina, que o que vai acontecer é que centros religiosos e políticos já estão preparando o seu bote para se aproveitarem disso. Já estão preparando o bote para contar uma nova história de suas bíblias religiosas, aproveitando os seus seres das suas bíblias, né, dos seus livros sagrados, e dizendo que esses seres dos livros sagrados eram aqueles que desceram da nave e que, portanto, os da nave são deles também. Então, está sendo preparado digamos, embuste em função da chegada dos irmãos galácticos para que grupos se aproveitem disso. Fora a questão da humanidade estar sempre justificando seu pânico, fora o fato de grupos políticos econômicos também quererem que a humanidade entre em pânico, que para o caos tem que ser sugerido uma solução e vão ganhar dinheiro com a solução, tá? Então todos esses cenários, e tem mais cenários do que esses, acabarão surgindo. De um jeito ou de outro, muitos vão acabar matando e se matando. Mas, quanto mais isso puder ser trabalhado de maneira positiva, e mais a consciência puder ser elevada, mais rapidamente a harmonização surgirá
e mais efeitos positivos surgirão em função disso. E assim é. Mas é isso aí, pessoal. Depende de cada um encontrar aquilo que é mesmo no seu interior. Mas você só vai fazer isso com conhecimento, informação de boa qualidade, ordenada, de forma a levá-la a um processo de expansão. É por isso que eu falo para os meus alunos do método da integração que existe conhecimento em todos os lugares, mas conhecimento adequado de boa informação, ordenado em uma forma de expansão de consciência, sem buscar tirar vantagem das informações, mas levando-os num caminho neutro para que cada um se transforme à medida que for necessário e possível e relevante para cada um. Isso é mais difícil. Mas é isso aí, Cris. Então é com você. Um abração, pessoal, e até o próximo Despertos. Tchau, tchau. Bem, eu vou tecer aqui algumas considerações. As realidades múltiplas abrangem realidades paralelas, realidades alternativas e realidades multidimensionais. Algumas realidades múltiplas ressoam a mesma frequência da expressão e outras realidades ressoam a diferentes frequências de expressão. Assim, todas as múltiplas realidades que ressoam a banda de frequência tri- e tetradimensional são conhecidas aí como realidades paralelas ou realidades alternativas. Bem, por outro lado, as realidades que representam expressões e frequências diferentes da mesma experiência são conhecidas como realidades. Uma realidade paralela é criada toda vez aí que tomamos uma ou não decisão importante, que tem a possibilidade de mudar o rumo de nossas vidas. Por exemplo, se escolhermos deixar um determinado emprego, haverá uma realidade paralela em que nos manteremos no mesmo emprego. Bem, o ponto de percepção principal é cada um de nós, que pode não saber sobre esta realidade paralela, mas a nossa alma multidimensional sabe. A alma multidimensional faz toda a longa viagem descendente da fonte até o mundo da forma, e ela quer experimentar toda a opção possível para toda a experiência por meio desta fragmentação. Conforme a consciência retornar ao pensamento multidimensional inato do seu eu pentadimensional, seremos capazes de computar facilmente a nossa realidade, base a todas as realidades paralelas que disparam sempre que tomamos não uma decisão. Bem, pessoal, dessa maneira teremos um abrangente aprendizado de toda a experiência e compartilharemos essas realidades paralelas com a fonte. Enquanto nossa realidade base for o mundo físico, estaremos inconscientes do fato de que todas as versões possíveis de determinada realidade foram vividas numa realidade paralela ou alternativa. E também há uma diferença entre as realidades paralelas e alternativas. Nossa personalidade nas realidades paralelas é similar à nossa personalidade em nossa realidade base. Por outro lado, nas realidades alternativas, exploramos tipos alternativos de personalidade em situações similares às da realidade base. Portanto, realidades alternativas aí são comparáveis às realidades base, mas estamos todos passando pela mesma situação através do ponto de vista de uma personalidade diferente. Desta maneira, aí podemos explorar diferentes características de personalidades e até expressões diferentes de nossas qualidades divinas em situações similares, mas ligeiramente diferentes. Enquanto nossa consciência principal se expande para a quarta dimensão superior e quinta dimensão inferior, as realidades paralelas e alternativas normalmente vazam para a realidade base. Dessa maneira, realidades paralelas e alternativas convergem para a unidade em constante expansão do eu ego, que está se fundindo com o eu multidimensional, a fim de experienciarmos as múltiplas facetas das possibilidades evolucionais. Portanto, morte não é fim,
é começo e cada realidade é apenas cenário criado por nós para a nossa própria evolução em espiral ascendente. E assim, nosso ponto de percepção se elevará para uma compreensão melhor de quem somos nós. Assim, obteremos perspectiva da nossa expressão dimensionalmente superior. Seremos capazes de ver muitas manifestações de eu, sem julgamento, para nos fundirmos a todas as nossas perspectivas, até o ponto de compreendermos que somos co-criadores da nossa real idade evolutiva. E assim, de repente, nossos olhos se abrem e fitamos um nos olhos do outro, sentindo como se todos fôssemos um. Gratidão, Maria Pereira, por compartilhar tanto conhecimento conosco. Gratidão a você, internauta, que distribui os nossos vídeos e que se esforça nesse projeto evolutivo. Até o próximo. Desperta!